tarde a todos. Senhor vereador presidente, vereador David Bala, ao cumprimentá-lo, eu tomo a liberdade de cumprimentar os demais presentes na pessoa de Vossa Excelência e agradecer o honroso convite que me foi feito, inicialmente pelo vereador Bosquinho, e dizer a todos os senhores vereadores, aos demais presentes, que é sempre uma honra para mim e para o Ministério Público de Minas Gerais poder estar ocupando essa tribuna neste parlamento, nesta que é mais do que todos os outros parlamentos, né, realmente a casa do povo, que se situa no âmbito do município, que é onde normalmente os problemas da unidade da federação e, por conseguinte, do país inteiro, realmente explodem e acontecem. Senhores vereadores, eu vou procurar ser breve, apesar da complexidade do tema. Acredito até que, se for do interesse de Vossa Excelência, poderemos até ter outras oportunidades, reuniões fechadas, novos debates, porque, apesar de eu mesmo ter anunciado, e se anunciar que o Ministério Público vem à tribuna para falar do fechamento, né, daquela que é conhecida como a Casa de Promoção Humana, na verdade nós viemos falar de um assunto muito mais amplo, muito mais importante, que tem um alcance e uma dimensão social, talvez, muito maior, e que no âmbito desse problema se insere aí esta partícula, né, esse pequena consequência que seria o fechamento da Casa de Promoção Humana. Mas de que é que nós viemos falar então? Nós gostaríamos, senhores vereadores, de chamar a atenção para um tema que eu sei que é um tema difícil, que é um tema que no âmbito político ele não costuma render muitos dividendos, não é um tema ao qual a população como um todo é simpática, que é a questão dos direitos fundamentais da pessoa em situação de rua. Quando nós falamos da pessoa em situação de rua, nós estamos usando uma nomenclatura legal, uma nomenclatura que foi padronizada recentemente por um decreto federal para substituir uma expressão que já se tornou pejorativa, que seria o morador de rua. Normalmente, quando nós falamos dessa figura, muita gente arrepia. Por quê? Tem-se uma visão distorcida da realidade, né, partida dos estereótipos, da estigmatização, do etiquetamento, de que aquela pessoa que mora na rua se trata de um cidadão que abriu mão dos seus direitos fundamentais, de alguém que não quer trabalhar, de um drogado, viciado, de um alcoólatra, e de uma pessoa que está ali para colocar em risco o direito das outras pessoas que moram nas residências convencionais ou que levam uma vida, vamos dizer, entre aspas, normal. Então essas pessoas, essa população de rua, normalmente estigmatizada, é vista como o quê? Pessoas que oferecem risco às pessoas, entre aspas, de bem. Só que o que nós queremos chamar a atenção de Vossas Excelências, para que nós iniciemos, talvez, em Patos de Minas, ou demos prosseguimento, se esse debate já tiver sido iniciado, a uma reflexão um pouco mais profunda. E que, com certeza, nós vamos chegar a uma conclusão comum, de que estes cidadãos que são vistos como pessoas que oferecem risco para determinadas pessoas, são, na verdade, pessoas em situação de risco. Nós sempre falamos com muita facilidade que o adolescente, a criança abandonada, é uma pessoa que está em situação de risco e o poder público tem que instituir políticas para retirá-las dessa situação. Mas existe uma outra parcela, que é a pessoa em situação de rua, que é também uma pessoa que está em situação de risco, privada de seus direitos fundamentais essenciais, sem a prestação dos direitos fundamentais básicos, que lhe garantam o mínimo existencial,
Só que é um cidadão invisível. Existe uma fronteira, uma barreira que separa aquele, entre aspas, né, chamado cidadão de bem, da pessoa em situação de rua. E isso traduziu, não só no Brasil, mas como em todo o mundo, um atraso gigantesco no reconhecimento da condição de ser humano dessas pessoas e, com isso, o enfrentamento da questão e a implementação das políticas públicas necessárias para que a estas pessoas, que são seres humanos, sejam garantidos o quê? O mínimo existencial ou a dignidade da pessoa humana, de que fala a Constituição e todos os tratados internacionais que nós ratificamos. Estas pessoas eram invisíveis, inclusive do ponto de vista jurídico no Brasil, até muito recentemente. Porque foi no ano de 2009, com a edição do Decreto 7.053, que implantou a Política Nacional para as Pessoas em Situação de Rua, é que nós, verdadeiramente no Brasil, juridicamente, encaramos a questão de frente e reconhecemos no papel, e eu digo no papel porque a realidade é bem outra, no papel que nós do poder público, especialmente as autoridades públicas, os senhores que assumiram um cargo perante o legislativo, o prefeito que é eleito, o governador, o presidente da república, tem, se não tinha, tem que ter, especialmente a partir de 2009, um fato constatado e uma certeza. Eu estou eleito para cuidar de dois tipos de pessoas, de duas populações diferentes. A população comum, que habita residências convencionais, que faz parte de um núcleo familiar, etc., e de uma outra população, que é a população que vive nas ruas. Então, senhores, o que eu quero dizer com isso? Nós não temos pessoas caminhando pelas ruas de Patos de Minas, eventualmente, ou pessoas desabrigadas eventualmente, ou pessoas que passam por aqui de forma circunstancial e das quais nós temos que nos livrar, né, com políticas de higienização, com passagens para que elas desapareçam, com o uso da força policial para que elas sejam impedidas de participar de um determinado, de frequentar determinados espaços. Na verdade, há no Brasil hoje, para os senhores terem uma ideia, pelo menos em números absolutos, a partir de uma pesquisa feita com apenas 71 municípios, catalogados 50 mil moradores de rua. No mundo, em 91, a ONU fez um levantamento e calculou mais ou menos 50 milhões. Então, na verdade, nós temos uma população que, apesar de não viver de forma convencional, é de nossa inteira responsabilidade. E essas pessoas, elas vivem, especialmente em razão do preconceito, da estigmatização e, por conseguinte, da falta de políticas públicas, decorrente especialmente dessa sua invisibilidade jurídica até 2009 e hoje ainda invisibilidade fática, né? Nós temos uma população para a qual nós temos que voltar os nossos olhos. O decreto 7.053, ele definiu o que seria a população de rua. O grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza, em razão disso, os logradouros públicos, áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. Percebam, senhores, que logo na definição do que seria um morador de rua, o legislador federal já fez uma referência à unidade de acolhimento para pernoite temporário como medida provisória. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse aspecto, nós vamos falar da Casa de Promoção Humana. O que eu quero dizer com esse lenga-lenga todo aqui, gente? Que diferentemente da forma como nós enfrentamos, encaramos essas pessoas, nós, especialmente nós, autoridades públicas, não podemos olvidar, não podemos esquecer de um detalhe. Tratam-se de seres humanos
e que moram nas ruas. Infelizmente, como muitos gostariam que fosse, não são bandidos, mendigos, pessoas perigosas que estão atrapalhando as nossas vidas. Essas pessoas não podem ser encaradas assim, continuar a ser encaradas assim. Só para os senhores terem uma ideia, nessa pesquisa que foi feita, inclusive em conjunto com o Ministério Público, no âmbito nacional, ficou constatado que 70% das pessoas em situação de rua trabalham, exercem atividade remunerada. Evidentemente, cujo ganho mensal não lhes permite sair ainda desta condição. E que apenas 15% estão na condição de mendicância. O que as pessoas procuram, o Ministério Público, quando procuram para tratar do morador de rua? Nunca uma pessoa procurou, uma pessoa esclarecida, um comerciante, um empresário, procurou pelo Ministério Público para dizer, doutor, existem pessoas perambulando pelas ruas de Patos de Minas em situação de absoluta miséria, privado dos seus direitos fundamentais mais básicos, tendo visivelmente o núcleo duro do princípio da dignidade da pessoa humana sendo violado. Não. As pessoas procuram, doutor, o que o senhor pode fazer? Eu já fui na polícia, já fui na Câmara, já fui no prefeito, ninguém faz nada. Tem que tirar aquele pessoal de lá. Liga no 190, os caras vão lá, batem um papo e não prende. O que as pessoas querem? Elas querem que essas pessoas sejam tratadas como criminosas, que sejam recolhidas, presas e expurgadas. Todas as reuniões ao longo da minha carreira, com que eu já iniciei com o Poder Público Municipal, não estou dizendo de Patos de Minas, tá, gente? Eu sou promotor dos direitos humanos em Patos de Minas pela primeira vez, assumi essa pasta recentemente, mas tem 15 anos que eu sou promotor de justiça. Em todos os municípios por onde passamos, os prefeitos, secretários vão para essas reuniões todos felizes, contentes, porque acreditam que têm projetos e que estão resolvendo a questão. Todos os projetos que são apresentados nessas primeiras reuniões, hoje eu já não me estarreço mais com isso, são no sentido de medidas arquitetônicas e urbanísticas de higienização. O que é isso? A política que o poder público pensa que está a seu cargo é no seguinte sentido: eu vou criar obstáculos para que essas pessoas desapareçam. Né? Elas já são invisíveis, né? Elas já não conseguem transpor a fronteira do cidadão de rua, da pessoa sem dignidade para o lado de cá, das pessoas, entre aspas, do bem, as pessoas que produzem, que trabalham, que têm família, que reside, que mora. Eu vou expurgar essas pessoas. Então o que nós vemos é, olha, eu tenho uma ideia, doutor, de passar na Câmara para não ter mais marquise nos prédios, porque aí o pessoal não deita na calçada, então não tem lugar para deitar, os caras vão desaparecer, vão procurar outra cidade. Eu vou criar aqui em volta da rodoviária onde eles ficam, vamos cercar, colocar guardas municipais, colocar cerca elétrica, debaixo dos viadutos nós vamos colocar pontas de lança, criar jardins com roseiras espinhosas. Para os senhores terem uma ideia, em muitas capitais existem projetos de lei aprovados e projetos do executivo executados no seguinte sentido: bancos de praça, o mínimo de bancos de praça possível. E bancos de praça partidos, tripartidos, bipartidos, para que o mendigo não deite, entre aspas, para que a pessoa de rua não deite naquela praça. Pontos de ônibus cobertos, porém com goteiras. Goteiras feitas no projeto. Tem o banco para a pessoa sentar, mas se chover vai goteirar para a pessoa em situação de rua não se abrigar ali. Ou, quando a população, entre aspas, né, de bem, a população, entre aspas, normal, reclama, o abrigo sem goteira, porém sem banco. E por aí vai. Mas não é disso que nós viemos falar aqui hoje, é exatamente do contrário, gente. Nós temos esta realidade que nós não criamos e que nós temos que enfrentar. Ou será que nós não criamos? Né? Os senhores que fazem parte do Legislativo há tanto tempo, o Poder Executivo, anos e anos de omissão. Então, querendo nós ou não, sendo simpáticos ou não, rendendo dividendos políticos ou não, é uma questão que não há como nos escapar. Especialmente por quê? Porque, desde a implantação da Política Nacional para a Pessoa em Situação de Rua, com o Decreto 7.053 de 2009, nós passamos a tratar disso no plano da legislação. E, ainda que tardiamente, foi incluído no âmbito do SUAS. Né?
O Sistema Único de Assistência Social está lá incluído, previsto, está previsto na LOAS. Resumindo esse discurso, que como eu disse que seria longo, né? Nós poderíamos tratar desse assunto aqui uma tarde toda, eu sei que o nosso tempo aqui é curto. Nós temos uma população que vive à margem da população com a qual nós estamos acostumados a conviver, que estão com seus vínculos familiares rompidos, segmentados de forma definitiva ou permanente, pessoas que estão vivendo na miséria, pessoas que estão sendo privadas de seus direitos fundamentais básicos, do mínimo existencial. E nós temos que repensar a nossa forma de atuar com relação a estes seres humanos. Muita gente vai dizer, o doutor ali não tem noção da realidade de Patos. Pois Patos, um morador de rua, ou é um cara que vem de fora, ou ele é um usuário de drogas e um bêbado que fica na porta da rodoviária agredindo as pessoas e ameaçando, roubando e tentando tomar dinheiro. Gente, o morador de rua, se nós formos olhar na gênese da pessoa, né, da pessoa em situação de rua, nós vamos perceber que se tratava exatamente do oposto daquilo que nós pensamos. A pessoa em situação de rua, ela veio para essa situação, normalmente tentando melhorar a sua condição de vida. Muito além de ser uma pessoa que não quer trabalhar e foi para a rua, ela foi para a rua para buscar trabalho. Veio de uma cidade distante, às vezes do Nordeste para uma capital, veio para Belo Horizonte, a situação está muito drástica com relação ao morador de rua. Migra para outra cidade e às vezes acaba chegando aqui em Patos de Minas. Como eu trouxe um único caso aqui que eu gostaria que os senhores tivessem acesso a ele, um único, só para que nós pudéssemos compreender que o promotor de justiça não está falando aqui só um quilo de bobagem. Então, essa pessoa, ela veio para se reintegrar, só que ela enfrentou as barreiras, as dificuldades, a começar pelo preconceito. Ela descobriu, primeiro, que o poder público não olharia para ela, que ela é uma pessoa invisível em todos os sentidos, em todos os aspectos. Ah, você não tem endereço não? Então não posso te atender aqui no posto de saúde, meu amigo, infelizmente. Mas você está sujo, maltrapilho, fedorento, você não pode entrar aqui no restaurante popular, dá licença, dá licença. Mendigo, vagabundo, sai daqui. População nas capitais toca fogo, queima, mata, atira, coloca veneno na comida e por aí vai. Então essa pessoa que migrou, imaginando que teria um emprego e retomaria o vínculo familiar, que voltaria um dia para uma residência convencional, ela está aprisionada num sistema que é devastador. Devastador. Isso eu não digo em termos de Patos de Minas, eu digo em termos de Brasil e de mundo. Só que, de uns tempos para cá, felizmente, nós estamos comprando essa briga. Quando eu digo nós, a sociedade civil organizada, em Minas Gerais, o Ministério Público tem enfrentado isso com muita força e tem conseguido muitos resultados. Só que não basta um ou outro ator, né? Nós temos que unir forças, e é para isso que o Ministério Público vem aqui hoje pedir não só o apoio da Comissão de Direitos Humanos, mas especialmente da Câmara como um todo, para que nós passemos a discutir mais essa questão, a enfrentar mais essa situação e contribuirmos, ainda que seja para a conscientização e educação. Porque se nós conscientizarmos a sociedade civil, a população geral, de que nós estamos lidando com seres humanos, que nem todo mundo que está ali, aliás, é uma minoria que está ali, que pode oferecer algum tipo de risco, o cidadão que mora numa residência convencional, que eu saiba, as pessoas que eu processo todos os dias têm endereço fixo. Quem rouba, quem assalta, quem trafica, quem mata aqui em Patos de Minas, todos. A primeira coisa que eu procuro é o endereço, tem lá, endereço fixo. Então, raríssimos casos chega a promotoria de justiça criminal de crime grave praticado por pessoa em situação de rua. Então é o oposto, a realidade é outra. A questão do drogado, a questão do alcoólatra, é óbvio que existe. É evidente que existe entre essas pessoas, mas isso é fruto de quê? De políticas públicas errôneas também. Ausência e omissão do poder público. O que acontece? O morador de rua originário, inicialmente, ele veio, um migrante de um município para outro, buscando melhores condições de vida, saiu da zona rural, é uma série de situações. Mas é evidente que nós acabamos, em razão da ausência de políticas públicas eficazes, criando uma segunda espécie de moradores de rua, de pessoas em situação de rua. Os viciados em álcool, os viciados em droga. Por quê?
não temos políticas públicas eficazes, esse público acaba se unindo a quem está na rua. E em vez de resolver o problema, nós estamos contribuindo para o agravamento desse problema. O que acontece então, senhores, para a gente entrar aí no tema da casa de promoção humana? Então, eu vejo, senhores, que o problema é muito maior do que o simples fechamento de um albergue. Agora, o que a lei federal, o decreto que impôs a política nacional de pessoas em situação de rua, várias normativas que eu não vou citar aqui porque não vai dar tempo, lei federal do SUAS, LOAS, o que ela está dizendo para o poder público? Especialmente, e se eu estiver enganado, os senhores me corrijam, Patos de Minas, o SUAS já tem serviço de alta complexidade, né? Não sei se alguém sabe dizer, alta complexidade. Na média complexidade, eu já tenho que criar uma rede que inclui, inclusive, uma espécie de CREAS específico, uma espécie de CREAS específico para este público, que seria o Centro POP. Hoje nós sabemos que aqui nós temos o CREAS, né, com uma estrutura precária, não o conheço de forma aprofundada, mas pelo pequeno contato que eu tive com o pessoal para tratar desse assunto, precária, destinado a atender o público de um modo geral. Só que a lei lá atrás já mandou criar eu chamo de CREAS, né, mas só para facilitar, chamado Centro POP, especialmente seria um CREAS destinado a essa população. E no âmbito dele, uma série de serviços essenciais. Nós teríamos que ter toda uma rede de abrigamento, de acolhimento, de recepção, de cadastramento desse pessoal no cadastro único do governo federal, etc., para que nós pudéssemos começar a garantir um mínimo existencial para essas pessoas. Nós não só não temos isso, como nós somos surpreendidos agora recentemente com o fechamento, né, deste, entre aspas, albergue, que é muito mais do que um albergue, seria, da minha parte, um erro grosseiro, né, chamar de um albergue, de uma república, de um local de abrigamento provisório. Nós tínhamos aqui uma ausência praticamente total, temos da rede de proteção, e nós tínhamos essa associação civil que presta esse serviço. Ou seja, é um serviço mínimo, mas da mais alta importância. E nós recebemos aqui, inicialmente, fomos procurados pelos dirigentes dessa entidade que nos relataram a situação. Olha, nós não estamos recebendo, o repasse não vem, de vez em quando vem uma parcela, mas há um valor muito grande em atraso, nós não vamos conseguir sustentar. Reunimos com o secretário de Desenvolvimento Social, que demonstrou muito interesse no assunto, saí dessa reunião extremamente feliz, satisfeito, com o problema dado por resolvido. Recebo, mais adiante, uma carta da Associação Civil dizendo que, infelizmente, ela teve que fechar. Segundo o alegado, seria que as parcelas da subvenção em atraso não seriam pagas a contento, que havia uma dúvida, incerteza de que o convênio com o município seria cumprido, retomado, e as despesas eram muito altas e eles não poderiam assumir essa situação. Então, senhores, o que significa isso? Significa que nós, que deveríamos já ter implantada toda uma rede de atendimento a essas pessoas, nós hoje estamos abrindo mão, nós estamos deixando morrer, se extinguir, uma entidade organizada por determinadas pessoas sensíveis a essa causa, e são poucas hoje no mundo todo, sensíveis a essa causa, que estavam prestando um serviço que eu chamo de excelência, com recursos próprios, recursos de doações de terceiros, e não teria como sobreviver sem a subvenção do poder público. O poder público é obrigado a subvencionar uma casa como a Casa de Promoção Humana? Evidentemente que não é obrigado a subvencionar, mas ele é obrigado a prestar o serviço. Ele é obrigado a atender essas pessoas. O município ele tem que disponibilizar em Patos de Minas, no mínimo, até a implementação toda da rede prevista no SUAS e nas demais leis, no mínimo, um sistema de abrigamento e de encaminhamento, de triagem destas pessoas. Um local onde elas possam provisoriamente se abrigar. Isso é dever do município.
em parceria com o Estado, com a União, recursos próprios, recursos que ele provavelmente recebe da União. Nós estamos ainda na fase de levantamento disso. Então nós temos essa situação. Será que nós precisamos obrigar o município a prestar diretamente o serviço, quando nós já temos uma situação estabelecida, instituída, com pessoas minimamente preparadas para atuar, com vontade, com garra, e que têm prestado um serviço, quando nós podemos simplesmente subvencionar esse serviço? É essa reflexão que eu gostaria que os senhores vereadores tivessem para analisar o que é que a Câmara de Vereadores pode fazer nesse sentido. Porque, vejam bem, os senhores, nós estamos tendo aí um retrocesso absurdo. Por quê? Partiria o Ministério Público dos Direitos Humanos agora a propor a complementação dessa rede. Vamos instituir um centro POP, vamos capacitar mais o CREAS, então, para que ele possa, até a instituição desse centro, atender com mais eficácia essas situações. Vamos buscar meios de inserir e incluir essas pessoas. Agora nós vamos voltar lá atrás. Bom, nós temos que partir do zero. Nós não temos nenhum lugar para que nós possamos abrigar essas pessoas. Senhores, essa entidade, ela atendia homens, né? Homens com relação aos quais a gente verifica, não sei se não tenho nenhum dado científico, mas a gente verifica uma dificuldade maior de ser acolhido em situações excepcionais por alguma família, algum amigo. Cerca de 250 homens mensalmente. Então é esse déficit que nós temos. E eu trouxe aqui para os senhores, rapidamente, no âmbito de um inquérito civil público, né, antes que eu me esqueça, nós instauramos um inquérito civil público, e esse inquérito civil público, ele não visa apurar por que nós fechamos, permitimos que se fechasse a Casa de Promoção Humana. Ele visa apurar a notícia de omissão por parte do município quanto à atenção básica a ser dispensada aos direitos fundamentais das pessoas em situação de rua. Ele é muito mais amplo. No final das contas, nós seremos forçados já, rapidamente, a ajuizarmos uma ação civil pública, talvez até uma cautelar antes de chegarmos ao final do inquérito civil público, para obrigar o município a prestar esse serviço. Senhores, aí o caos impera. Por quê? Porque nós vamos passar a atender no âmbito do Ministério Público. Isso vai resvalar aqui na Câmara, em diversos outros segmentos sociais, individualmente, essas pessoas que eram atendidas pela Casa de Promoção Humana. E ao contrário do que muita gente imagina, a Casa de Promoção Humana ela não era um teto em que as pessoas entravam, se alimentavam e depois voltavam para a rua, não. Ali havia todo um processo de inclusão dessas pessoas. Vários profissionais. Embora, vereador, nós tínhamos lá apenas uma assistente social, né? O município, além de subvencionar, poderia contribuir muito mais. Como que era prestado o serviço lá? A pessoa chegava, ela passava por toda uma triagem, e essa pessoa era verificada a situação dela, por que ela estava na rua, onde é que está a sua família, de onde você vem, o que podemos fazer por essa pessoa em termos de reinclusão dessa pessoa. Essa pessoa ela era encaminhada para o SUS. Só que, diferentemente do portador, da pessoa em situação de rua, bater nas portas do SUS, maltrapilho, mal cheiroso, e pedir uma consulta e ter uma porta na cara, essa pessoa ela era encaminhada através desta rede, dessa associação civil, ou seja, já havia para ela um mínimo de dignidade. Não, é uma pessoa nossa, que está conosco, né? Eu estou representando essa pessoa aqui, não tem endereço, não tem identidade, mas precisa urgentemente passar por uma consulta, por uma cirurgia, etc, etc. Exatamente. Porque, então, o que acontece, senhores? Eu trouxe aqui eu tenho quanto tempo? 5 minutos. Eu vou ler rapidamente, que eu gostaria só que os senhores... Porque é um testemunho interessante de um senhor, o primeiro cliente, entre aspas, que o Ministério Público teve no dia seguinte ao fechamento da Casa da Promoção Humana. E isso hoje é a nossa realidade diuturna, especialmente do Dr. Hamilton, que é o meu colega, que é o promotor curador do idoso, que não está aqui, que não pôde estar aqui presente, até porque essa situação ela reflete, né, essa estruturação fica mais a cargo do promotor dos direitos humanos.
Na sexta-feira a casa fechou. Na segunda-feira nós tivemos o primeiro cliente que bateu às nossas portas. E eu gostaria de ler só para os senhores rapidamente o relatório. Ó, a pessoa que assinou o relatório pela Casa de Promoção Humana, a assistente social Patrícia, ela começa explicando para o promotor do idoso por que é que aquele idoso era apresentado ao Ministério Público. Então ela diz das dificuldades, que a casa fecharia, etc. Fala que, não obstante o acordo firmado, o município fez o repasse de uma parcela de 4.500, etc. Não terminou de pagar aquele lenga-lenga todo. E aí, ela nos traz essa situação desse idoso que reflete muito o perfil, esse perfil da população em situação de rua que eu estou trazendo aqui para os senhores. E também a dificuldade que todos nós, e eu incluo os senhores também, teremos a partir de então, se nós não tivermos, no mínimo, né, uma casa como a Casa de Promoção Humana funcionando. Então ela fala que a casa acolheu o senhor Francisco Gilberto, de 61 anos, solteiro, natural do Paraná, no dia 27 de maio desse ano. Ele relatou que estava em situação de rua, por falta de recursos financeiros para pagar hotel. Indagado quanto ao grupo familiar, o senhor Francisco relatou que seus pais migraram de sua terra natal para o estado de São Paulo, em busca de melhores condições de vida. Relatou ainda que quando tinha 4 anos, sua mãe faleceu. E aos 9, seu pai também veio a falecer. De acordo com o idoso, ele não possui conhecimento de seus familiares, pois seus pais se mudaram de perto da família quando ainda criança, então ele não conhece tios, primos, nem parente nenhum. Conforme o senhor Francisco, pelo fato de ter ficado órfão de pai e mãe ainda criança, com apenas 10 anos de idade, ele começou a exercer a função laborativa informalmente, comercializando roupas na Feira do Brás, em São Paulo. O senhor Francisco diz que, com o passar dos anos, fez dessa sua função uma profissão, caracterizando-se como vendedor ambulante. O fato de iniciar esse trabalho de vendedor ambulante tão cedo e ficar de cidade em cidade, durante 50 anos de sua vida, comercializando roupas, cobertores, isso o impediu de constituir família, bem como de ter um lar, pois o tempo em cada cidade era curto. Durante o acolhimento, ele foi indagado sobre o estado de saúde. Ele informou que, devido aos anos de trabalho carregando muito peso nas costas, desenvolveu uma hérnia no saco escrotal, que tem agravado a cada dia pelo grande volume devido ao inchaço e dificuldades de higienização. O senhor Francisco afirmou que somente com um procedimento cirúrgico ele podia resolver essa situação. O que a Casa de Promoção Humana então fez? Levou ele a uma consulta e descobriu que ele era hipertenso e tinha um edema na barriga, que causava fortes dores e desconforto, que, segundo o médico, só poderia ser resolvido através de uma cirurgia. Perante a aparente necessidade, ele foi encaminhado, então, pela Casa de Promoção Humana para uma UPA, a Unidade Várzea, para atendimento e diagnóstico. Após o atendimento, a médica diagnosticou uma situação muito grave, solicitou vários exames laboratoriais e de imagem, bem como encaminhou emergencialmente para uma cirurgia. Diante do diagnóstico médico e da necessidade da cirurgia, é importante ressaltar que ele está numa fila de espera, sem prazo marcado para realizar a cirurgia. Com o agravamento de seu quadro clínico, ele voltou à UPA, foi atendido, ficou em observação, voltou para casa. A junta médica constatou que seu estado de saúde é muito sério e delicado, afirmando que ele necessita urgentemente passar por uma cirurgia. Situação econômica dele: nunca contribuiu para o INSS, não tem nem um centavo no bolso. Ele foi ao CRAS, foi atendido, procurou-se realmente verificar se ele tinha algum membro, algum familiar conhecido, nada foi encontrado. O que nós fizemos com este idoso? É uma pergunta interessante, né? Porque aí a Casa de Promoção Humana, estando com este caso, é um deles, senhores, um só. O que aconteceu se ela fechou? Abrindo um parêntese, o que a Casa de Promoção Humana ainda fazia? Ainda fazia além de todo o seu trabalho. A Vila Padre Laú, todo mundo sabe, né? Que é uma entidade que acolhe idoso.
Hoje ela está sem vaga, com uma ampla e longa fila de espera, passando por reformas. Quem é que estava fazendo esse papel emergencial de abrigar idosos em situação de risco? A Casa da Promoção Humana. Então, além dessa pessoa, né, do morador convencional de rua, ela estava suprindo essa deficiência e era a salvaguarda que a sociedade patense tinha e era ali, graças a ela, que o Ministério Público do Idoso tinha tempo para ajuizar as ações, tomar as providências cabíveis, fazer o encaminhamento médico dessa situação. O que aconteceu com esse rapaz aqui? Ele foi apresentado lá no Ministério Público. A Casa de Promoção Humana chegou e falou, não tenho onde colocar. Ele e tantos outros estão sendo agora despejados na rua. O promotor de justiça, com muito custo, conseguiu abrigá-lo lá em Lagoa Formosa. Foi isso que aconteceu. Então, senhores, vejam a situação. Eu acho que para um município como Patos de Minas, isso chega a ser vergonhoso. Né? Com todo respeito, chega a ser vergonhosa essa situação. Então, senhores, eu venho aqui hoje apresentar um trechinho de uma situação gravíssima que nós estamos vivenciando aqui hoje, de descumprimento de leis federais, leis estaduais, normativas do SUAS, etc., etc. Da falta de atenção que nós estamos dando para uma população normalmente em situação de rua e especialmente uma população idosa que está sem possibilidade de ser abrigada e com todas as consequências que os senhores já conhecem. Lógico que nesse plano imediato, o que nós viemos pedir para os senhores foi um apoio nesse sentido, estudos, emendas, legislação, no sentido de restabelecer, se ainda for da vontade das pessoas envolvidas com essa associação civil, restabelecer, envidarmos juntos, nós, Ministério Público e Poder Legislativo, todos os esforços possíveis para que nós consigamos restabelecer pelo menos o funcionamento dessa Casa de Promoção Humana. Porque se nós tivermos, senhores, que litigar judicialmente com o Ministério Público, com o município, todos nós perdemos. Porque se me restar ajuizar uma ação civil pública aqui, eu vou lavar as minhas mãos. Mas será que é esse que é o papel do Ministério Público? Então, por isso que eu venho dividir com os senhores. Tive uma reunião inicialmente com o Bosco, presidente da Comissão de Direitos Humanos, dividir com os senhores essa nossa dificuldade, esse nosso tormento e pedir aos senhores encarecidamente, no primeiro momento, que nós buscamos restabelecer essa subvenção. Doutor Paulo, o senhor permite? Sim, eu tive a oportunidade, desde o último mandato, eu não sei se o senhor teve a oportunidade de participar, eu acredito que não, porque não era da pasta do senhor. Em 2013, nós fizemos nessa casa uma audiência pública, e quem estava à frente, se não me engano, era o Lindomar Tavares e eu, não sei se tinha mais algum vereador que participou junto à época, e a partir daquela audiência pública, e eu posso citar o nome aqui, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente tinha uma pessoa que abraçou isso com muita gana, que era a Maria Augusta, que eu não sei se o senhor conhece, né? Ela é assistente social. Na época, o secretário era, então, o pastor Cláudio. Isso. E houve uma estruturação que levou a esse grupo, que, na verdade, os colegas vereadores talvez não saibam, existe na paróquia de Santo Antônio um grupo de oração que funciona toda segunda-feira às 19 horas. Funciona no Cespasa. E desse núcleo, desse grupo de oração católico, um grupo de pessoas resolveu criar uma prática de irmanar pessoas, no caso, né, da população em situação de rua, e a forma vista era justamente a Casa de Promoção Humana. Porque anteriormente, o grupo que estava anteriormente também encontrou limitações e dificuldades. E aí, a pergunta que eu até coloco é o seguinte: até aparentemente o ano de 2016, mesmo com todas as dificuldades, nós tínhamos algo acontecendo. Me parece que é isso também que o senhor coloca, ou seja, nós tínhamos uma estrutura mínima que não era aquilo que a lei preconizava, mas que pelo menos dava um amparo, pelo menos de tempo, né, um lastro para que então alguma coisa maior pudesse ser feita. Se nós tivéssemos ou tivermos ainda a vontade desse grupo de retomar, porque legalmente o município, eu tenho certeza que as subvenções em termos de lei, todas elas já estão determinadas até o final de 2017.
Seria a assinatura de um TAC, algum outro procedimento que envolvesse, né, este grupo, no caso a Casa de Promoção Humana, esse grupo que estava mantendo o município ou o Ministério Público? Qual que seria o viés assim, ó, Braz, faça isso e isso, que pelo menos a gente vai ter uma resposta juntamente com os vereadores, né, que tiverem essa vontade? Então, excelentíssimo, só um momento, só para a gente não prolongar muito, a gente não vai abrir para discussão, até porque o tema ele é gigante, ele é vasto, e eu tenho certeza que em outras reuniões a gente vai estar debatendo isso. Gostaria que o senhor respondesse, finalizasse, depois passar a palavra para o presidente da comissão, para ele finalizar o tema, com gentileza. Pois não, excelentíssimo. Certo, eu estou encerrando, eu gostaria, respondendo aos questionamentos do vereador, mas já fazendo aos senhores, deixando para os senhores alguns questionamentos. Nós tínhamos, Braz Paulo, um convênio em vigor. A administração anterior, né, por razões alegadas de falta de recursos, estava em atraso com algumas parcelas. Assumiu a administração atual, expediu um decreto de emergência, com base nesse decreto, esse decreto contemplava a supressão temporária de algumas subvenções. E a conversa inicial era que isso seria restabelecido. A casa não conseguiu se manter com pequenas parcelas em atraso e essa incerteza e essa insegurança. Então, o que seria, na verdade, era um simples convênio com o município de restabelecimento dessa subvenção. E eu gostaria que os senhores refletissem, porque o que acontece? Quando eu saí do patrimônio público, eu deixei lá 3 inquéritos civis públicos instaurados em que eu questionava subvenções, repasses financeiros ao município. Eu não vou citar nomes aqui para não constranger, mas nós temos lá, e eu posso afirmar isso aqui com muita segurança, nós temos um sem número de entidades que não merecem receber subvenções, estão recebendo. Que não se enquadram em conceito de utilidade pública, de interesse público, coisíssima nenhuma. E que veio do município para cá 1 quilo, não me lembro quantos milhões, parece que havia uma previsão inicial de 13 milhões na última que eu estudei. Então era absurdo, a minha ideia era ajuizar uma ação civil pública. Então talvez nós possamos analisar, será que todas essas entidades continuam recebendo? Quem é que está recebendo ou não? Porque em momento de crise financeira municipal, estadual, federal, nós temos que fazer o quê? Uma ponderação de valores, ponderação principiológica. Eu tenho uma entidade que, entre aspas, pelo fim em que atua, merece menos, né, do que esta entidade, qual o bem jurídico que está em jogo? E talvez redimensionar recursos. Em termos de Câmara de Vereadores, aí eu deixo para os senhores, é a minha sugestão, será que esse caso não seria talvez não haveria espaço para uma legislação determinando, né, uma situação mais perene, mais segura do que um simples convênio que pode ser denunciado a qualquer momento? Então tudo o que nós propomos aqui hoje é que iniciemos uma conversa, um debate. Evidentemente que se houver do município o interesse de firmar um ajustamento de conduta juntamente com as pessoas que queiram assumir ou reassumir a Casa de Promoção Humana, o Ministério Público está aberto, há espaço para isso também, não tem dúvida. Não sei se há possibilidade de emendas de vereadores, enfim. Encerrando, o que nós não podemos é permitir que a situação perdure tal como está. Nós precisamos resgatar, recuperar essa Casa de Promoção Humana ou uma entidade correlata do mesmo gênero para que funcione, né, igual ou melhor. Voltemos os nossos olhos para uma estruturação desta entidade. Procuremos aí, Bosco, mais adiante, nós podemos, evidentemente, temos que participar de outras reuniões, de outras tratativas para dar implementação ao mínimo, né, desta rede de proteção que está criada aí no âmbito do SUAS para atenção a essa população. Eu peço desculpas aos senhores, né, por ter excedido um pouco o tempo. Não posso deixar de dizer que muita coisa ficou sem ser dita. Espero uma outra oportunidade nós podemos estar participando com os senhores. Agradeço o convite e encerro na certeza de que haverá uma solução e que essa solução muito provavelmente partirá aqui da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, vereador Isaías, professora Dalva Mota, vereadora Edmeia, demais vereadores. Doutor Paulo, na verdade, essa sua vinda aqui, talvez o senhor não dimensiona, foi muito mais importante do que o senhor imagina. Primeiro porque coloca na agenda política dessa casa um tema tão importante que mexe com a realidade
de todos, independente se alguns não queiram enxergar, né? Esse cidadão invisível, ele, na verdade, ele é muito visível. Só que as pessoas não querem reconhecer em função até de preconceitos. Um preconceito já de uma visão já formada e não querem mudar e talvez faz parte até da cultura das pessoas. A sua vinda aqui foi de suma importância nesse sentido, porque nos chama a sermos provocadores. Provocadores de ação, de fatos, porque esses migrantes, essas pessoas que estão passando, nós precisamos ter um diagnóstico. Para você ter uma ideia, fazendo 16 anos que eu estou nessa casa, é a primeira vez que eu vi um promotor vindo numa casa legislativa falar de um tema de forma tão aberta. Talvez você ache que é simples, mas você falou de forma muito profunda, citando, inclusive, a importância de outros atores sociais. Não adianta, de forma unilateral, o Ministério Público agir, o Ministério Público dos Direitos Humanos agir. Esse tema tem que ser tratado como direito humano, como os direitos humanos mesmo. Então, a sua vinda aqui, eu sei que já está ultrapassado o tempo, eu queria fazer um debate mais profundo, entrar no mérito da questão da promoção humana, da Casa da Promoção Humana. O Brás já teceu alguns pontos aí que são importantes, mas temos como agir. A LDO vai ser votada agora, nós já vamos discutir a Lei de Diretriz Orçamentária, é hora de colocar. Precisamos provocar também a Secretaria de Desenvolvimento Social, o secretário Eurípides, para ver se está fazendo alguma ação no sentido de assumir essa responsabilidade, porque, na verdade, nós somos responsáveis, mas nós somos corresponsáveis. Quem executa e quem tem a responsabilidade, inclusive, de fazer essa política pública, é o Poder Executivo. O Ministério exigiu o funcionamento, né? Então, o senhor aqui nos deu luz, nos deu esperança. Primeiro, saber que a promotoria está na sua mão. Sempre foi muito ágil, muito pragmático, sempre foi prático, sempre cobra metas, resultados. Você tem essa característica de não ficar isolado. Você quer socializar com todos também a responsabilidade. E dessa forma nós entendemos que a sua vinda aqui foi muito importante. Fica aqui esse registro. Nós vamos continuar. Eu já entrei em contato na Secretaria de Desenvolvimento Social. Recebi uma correspondência, inclusive, falando que precisa agora provocar uma nova eleição de uma nova diretoria, né? Para eleger uma nova diretoria, e se realmente não tiver diretoria, se não tiver recomposição, a revitalização disso, não tem como nem nós fazermos as emendas no orçamento. Então, são pontos que eu chamo legais, que não temos como fugir dessa legalidade que o senhor tão bem conhece. Então, fica aqui o registro, o meu agradecimento pela presença, a sua exposição foi brilhante. Muito obrigado. Certo. Pois não? Senhor vereador, me dá 30 segundos, porque é o seguinte, eu esqueci, eu gostaria de apresentar para os senhores, nós temos uma cartilha que foi feita como de autoria do Ministério Público, mas foi feita por várias mãos. É uma cartilha simplesmente espetacular, é de arrepiar a leitura dela, e ela é feita não só para a população comum, me desculpem usar a expressão comum aqui, né, bem entre aspas, mas especialmente para as pessoas em situação de rua. E essa cartilha, ela explica, tanto para a população de um lado como de outro, os direitos e os deveres básicos de cada um. E eu gostaria de propor aqui uma parceria com a Câmara, eu verificarei no Ministério Público como é que isso se daria, se a gente não poderia, às vezes, imprimir algumas dessas cartilhas e distribuir. Os senhores não têm ideia da excelência desse material, da importância dele e da capacidade, né, de orientação. Porque eu acho que, no primeiro momento, nós precisamos também conscientizar. Eu vou pedir depois o pessoal para ver para quem eu encaminho o link da cartilha e verificar como é que nós poderíamos, talvez, viabilizar, ainda que seja numa mídia digital, né? Seria interessante, às vezes, a gente distribuir, né, em alguns aspectos, a própria cartilha, porque é um material muito bem feito. Tá certo. Quero agradecer o senhor ter aceito o convite em nome da comissão, parabenizar o presidente da comissão, Bosquinho, e eu tenho certeza que esse tema a gente vai prolongar por muitas vezes. Até porque
sei se Vossa Excelência sabe, eu sou um ex-morador de rua. Cheguei aos 16 anos e fui acolhido por essa cidade. E hoje eu tenho a honra, eu digo que Deus me coloca no lugar certo, na hora certa. E presidir, né, essa casa no momento que esse tema vem à tona. Hoje minha filha está ali, que também me enche de orgulho, né? Acho que Deus faz as coisas certas. Então eu tenho certeza que a casa e também a comissão vai abraçar esse tema e a gente vai conseguir bons resultados. Tá bom? Obrigado pela presença. Doutor Paulo, antes do senhor se retirar, eu queria fazer uma pergunta. O senhor é o seguinte, o senhor agora está na vara criminal, né? Há tempos aí, a vara criminal sempre dividia e ajudava as entidades com as entidades que ajudam penas que são feitas, né, de serviço e tudo. E há muito tempo também a vara criminal não tem feito mais essa distribuição. Eram de várias entidades, inclusive a entidade que eu morei, tudo nós recebemos, hoje não recebemos mais também. E não se sabe por que também não se recebe mais essa ajuda, que realmente ela era uma ajuda bastante constante e sempre ajudava pagamento de água, luz e também com pessoas, por exemplo, que são penalizadas para pagar uma cesta básica ou para pagar uma coisa ou outra. Isso era destinado à entidade, como outras, né, recursos de utilidade pública, federal, estadual, isso ajudava muito. Também, isso poderia também ser pensando em voltar a essa distribuição, no caso que o senhor lá está comandando, também poderia também fazer uma ajuda também a essa casa, né, de promoção humana, inteirando também esse dinheiro da prefeitura. Vereador, a distribuição continua sendo feita regularmente e, inclusive, houve até uma melhoria no sistema de distribuição. Ele foi unificado. Nós temos recursos da vara criminal, onde eu atuo propriamente dita, que é o recurso oriundo da suspensão condicional do processo. Temos recursos do juizado especial criminal, que é aquela cesta básica na infração de menor potencial, e temos também recursos da vara de execuções. O que acontece? É preciso que o senhor eventualmente procure. Hoje, se não me falha a memória, é a Helenice, assessora da AVEC, que cuida desta pasta. Deve estar faltando alguma coisa para a entidade que não está recebendo, não é, viu, pessoal? Se tiver alguma entidade que reclame, talvez esteja faltando algum documento, algum projeto. Então basta, Otaviano, procurar pela Helenice, questionar o porquê que essa entidade que recebia antes não está recebendo e apresentar eventualmente uma documentação que está faltando, ou reformular a documentação, porque os recursos estão sendo pagos periodicamente. E se o senhor quiser me procurar, inclusive, diretamente com o nome da entidade, eu faço questão de verificar lá. Inclusive a nossa, toda fizemos, inclusive, toda a providência foi mudada realmente, fizemos tudo, mas até hoje, e muitas outras entidades não recebem. Então, quer dizer, é uma ajuda importante que vem para essas entidades que ajudam muitas pessoas carentes, doutor Paulo. Procura, se o senhor puder fazer um ofício para a minha promotoria com o nome dessas entidades, eu vou averiguar isso pessoalmente para o senhor. Certinho. Obrigado mais uma vez, senhor promotor. E a gente continua a nossa sessão. Eu gostaria de passar rapidamente para a parte de comunicações. Hoje a irmã Valdete nos procurou aqui, queria 5 minutinhos da nossa atenção. Mas eu passo para o secretário fazer o convite para vocês, vereadores. É mais uma entidade, mais uma casa que precisa da nossa ajuda. Gente, boa tarde. Até na esteira do que o doutor Paulo falou, eu queria só lembrar, eu acho que todo mundo aqui nos gabinetes, os assessores já devem ter alertado para o seguinte, que esse ano, né, principalmente do que nós vamos subvencionar desse ano para o próximo, a lei federal ela teve uma mudança muito grande, porque era relativamente simples conseguir fazer com que uma associação recebesse um determinado valor, ou seja, desde que ela estivesse legalizada, você conseguia fazer com que ela recebesse 1.000, 2.000, 10.000, 15.000 reais. Hoje, na verdade, nós temos que ter uma associação ou qualquer coisa beneficente que tenha projetos específicos para que ela possa receber determinadas subvenções. Ou seja, a complexidade é muito maior. Então, assim, normalmente as grandes, principalmente, elas devem ter uma estrutura que, por ter contador, por ter advogado, por ter uma proximidade maior conosco, eles vão conseguir fazer isso um pouco mais fácil. Mas muito daquilo que nós indicamos é certeza que não sai. É certeza que não sai. Então, até coloco e provoco o vereador Bosco
e já coloco a minha assessoria, acredito que a de Vossa Senhoria também estaria à disposição, que se a casa, né, no caso de promoção humana, a atual diretoria, que hoje tem tudo regularizado, tudo em dia, tudo pronto, desejar continuar, aí é uma questão de irmos ao prefeito, aquele que tem a chave do cofre, e regularizar essas questões. Mas é importante colocar aqui que, desde abril de 2007, prefeito, vice-prefeito e secretário estavam muito cientes dessa questão. É uma pena que a coisa não caminhou da forma que deveria, talvez porque não acreditassem que a entidade iria entregar, né? Mas o coordenador foi enfático. E aí eu lembro aos senhores que a irmã Valdete deixou um adesivo, que é aquele citru para carro, todo mundo usou isso em campanha. Cada vereador tem direito a um, desde que vá de fato colocar no veículo, que tem um veículo para colocar. Então, o presidente David Bala, ele acabou de me passar esse aqui eu vou pregar de fato no carro, e caso algum vereador não possa ou não queira pregar, né, deixe já com ele, que ele vai encaminhar para outras pessoas que vão de fato ajudar nessa propaganda. A Casa das Meninas, hoje, ela não só abriga creche, meninos e meninas em situação de risco, não necessariamente porque não tem pai ou mãe, mas porque esses pais se tornaram risco para a vida delas. Tem também um lar de idosas. Então tem 3 estruturas que funcionam simultaneamente dentro da Casa das Meninas e que sempre estão em situações dificílimas, financeiramente falando. Então fica aqui como aviso e peço desculpa de ter me alongado. Obrigado. Tranquilo, só faz o convite então, pessoal, do evento. Por favor, dia 14 de julho, sexta-feira, 20 horas, o jantar dançante. Os vereadores que ainda não compraram, não estão vendendo, né, o valor é R$100, né, tem a banda WA, vai ser uma noite muito bacana. Né, tem é open bar, né, esse negócio? O David entende isso mais que eu, mas enfim, vai ser bem interessante, né, lá na House Fest. Mesmo a empresa que está oferecendo, tudo aqui é feito na parceria e na doação. Quem precisar da alva ainda tem convite. Certinho, obrigado, senhor vereador. Está aberto na área de comunicação. Quem quiser ser breve, que a gente tem alguns projetos em votação. Com a palavra, o vereador Mauri da JL. Boa tarde, presidente, todos os colegas, os membros da casa. Eu gostaria de, primeiramente, fazer o convite da nossa festa junina de São João, tão sonhada, que a cada ano cresce mais, está melhor. O convite a todos vocês, presença do plenário, é na residência do Sancler e a Dodora, são meus vizinhos lá de fazenda. E pela ordem, presidente, sobre a indicação 572 das lojas maçônicas, aqui exigindo um pedido, uma indicação de um terreno. E, segundo eles, a maçonaria aqui de Patos de Minas não reconhece essa loja e ela é irregular. Gostaria que olhasse direitinho isso aí. Qual, por gentileza? 572. A minha? De vossa autoria. Tá. Se o senhor quiser pedir vista, porque como esse grupo veio até meu gabinete, foram extremamente assim, corteses, enfim, cordiais, eu me sinto desabonado, né, no sentido de não repassar a indicação. Contudo, caso o senhor queira pedir vista, eu me sinto tranquilo e sereno quanto a isso. Sem constranger, eu gostaria, viu? Sem problema, vereador. Na fase de votação, a gente dá a vista para o vereador. Com a palavra, a vereadora Dalva Mota. É só para informar os senhores vereadores que nós estivemos em Major Porto, Mauri, Nivaldo, vereador Mauri, o vereador Tião Mariano, o vereador Cabo Batista e o vereador David Bala, presidente da Comissão de Educação, para discutir juntamente com a secretária de Educação e as pessoas que trabalham lá do lado dela, lá, a Leila e a Deliane, para discutir o horário do CEMEI de Major Porto e, consequentemente, dos outros lugares onde tem CEMEI, que é Pilar, Santana e Pindaíbas. Nós estivemos lá, conversamos, os pais estavam presentes, todos eles, o único pedido era que funcionasse como era antigamente.
porque tem mãe que faz unha, tem pai que está no café, né? O avô e a avó são pais, não dão conta de criar, embora a secretária de Educação fala que não é assistencialismo, enquanto isso não muda, o povo de lá quer que funcione de 7 às 5 horas, como sempre foi. Depois de todas as discussões, o presidente ponderou, todo vereador teve seu momento de colocar, e ela disse que daquele momento para frente seria, então, uma discussão política. E eu gostaria de falar com o presidente da Comissão de Educação, que já se fazem mais ou menos 10 dias, e essa discussão política até agora não apareceu. Então, eu gostaria que você encaminhasse ou marcasse com o prefeito José Eustáquio para a gente ir lá fazer essa discussão e convocar também a secretária de Educação, Fabiana, para a gente resolver essa situação. É direito, é isonomia. E se ela falou, mas eu não posso atender só Major Porto. Claro que não, se ela for por 5 horas, ela tem que discutir nas outras comunidades. Comunidade que não tiver necessidade, tudo bem, mas aquela que tem o direito, e o direito tem que ser garantido. Viu, presidente David Balo? Certíssimo. Ô, presidente, é só lembrando, acho que eu não falei o dia da festa, é dia 15/6, a partir das 3 horas, viu? Certíssimo. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Isaías Martins. 15/7, né? Novamente ainda. Senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores dessa casa, pessoal da plenária Leonora, uma ótima tarde a todos. Eu não vou me delongar muito na minha comunicação, não, até porque pelo adiantado da hora, mas é só porque na outra plenária já teve uma homenagem, não foi isso? E não deu para poder comunicar. Mas um dia anterior à última plenária, nós estivemos no regional. A Comissão de Saúde foi fazer uma visita ao Hospital Regional, lá com o diretor Rubens, eu, a vereadora Dalva Mota e o vereador Mauri, e nós passamos a tarde inteira. Nós chegamos 1h30 no regional e saímos às 5h30 da tarde, às 17h30. Então, nós falamos, conhecemos os percalços, as coisas difíceis, a estrutura, andamos todo o regional, foi uma caminhada, né, vereadora? Aquela tarde que nós passamos no regional. Então, algumas atitudes nós tomamos, encaminhamos, outras não é da Comissão de Saúde, que é com o deputado, mas já entramos em contato com o deputado. E estivemos também anteontem, no posto de saúde Irmandora, lá no Novo Horizonte, onde também detectamos várias coisas irregulares e a questão de trabalho simplesmente difícil para a equipe de enfermagem, a equipe técnica que atende lá naquele posto. Então, fizemos um relatório, estamos encaminhando ao secretário de Saúde para que seja, né, tomadas as providências para melhoria no atendimento lá naquele PSF. Eram essas minhas comunicações. Pela ordem, senhor presidente, só para complementar, lá no regional, informar para os senhores vereadores que o raio-x da UPA é quebrado. E quem está fazendo o atendimento aos raios-x, para fazer os raios-x, é o regional. Inclusive o Rubens, que é o diretor de lá, conclamou a nós que nós levássemos ao José Henrique que ele consertasse com maior urgência o raio-x da UPA. Gente, não tem como o UPA funcionar sem raio-x. É uma coisa tão difícil, né? Então, nós assim, estamos achando que está tudo difícil, saúde difícil, as coisas difíceis. Lá no posto da Irmandora, falta a enfermeira-chefe. É aquela que acolhe, é aquela que faz um curativo, é aquela que orienta, é a que recebe, é a que faz a triagem. Lá está funcionando sem. Então, fica inviabilizando os trabalhos. Nós precisamos rever essa questão, coisas que são possíveis de fazer para minimizar a dor desse povo e receber bem esse povo na saúde. Coisa simples, não é coisa grave demais, não. Parabéns ao presidente da Comissão de Saúde. Bom de se ver as comissões trabalhando, né? A de Direito, a de Educação, de Saúde. E esse é o papel do vereador mesmo, fiscalizar e cobrar. Com a palavra, o vereador Cabo Batista. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que estão assistindo aí. Senhor presidente, eu estou acompanhando algumas reuniões do CONCEP e estão questionando muito lá o vídeo de monitoramento. Eu acho que está para sair, eu acho que o prefeito teve também uma reunião lá. Então, está bem, tudo está para ampliar. Mas ontem o delegado regional, o delegado doutor... Não. Doutor Luiz Mauro questionou a situação lá, crítica.
Ele falou lá que o governo do estado não está repassando verba para combustível. Então as viaturas estão paradas. Aí o capitão também da polícia questionou isso lá. E o diretor do presídio também questionou. Então o que está acontecendo? Nós temos viatura nossa aqui, tem nem para a gente alegar e abastecer. Então está uma calamidade, a segurança pública está aí, um caso sério. Se faltar combustível, pessoal, isso aí, por enquanto, ainda está quieto, né? Você pode ver que o rádio de patrulhamento, em termos de viatura, a Polícia Civil está parada. Chegou norma lá para eles não fazer o trabalho porque não tem combustível. Então está envolvendo todos os órgãos de segurança pública. Só o bombeiro que não estava lá, mas com certeza o bombeiro também está no mesmo caminho. Então nós estamos chegando numa situação aí crítica. Não pode ter certeza, nós vamos ser questionados sobre isso aí também. Palavra ao vereador Paulinho do Sintrasp. Boa tarde, senhor presidente e demais vereadores. Vou ser bem breve. Só relatar que em 2015, quando houve aquela mudança da carga horária do então prefeito Pedro Lucas, houve uma greve dos servidores públicos tentando negociar a questão daquela carga horária. Infelizmente, não tivemos resposta pelo poder público, nós tivemos que ajuizar uma ação contra o município a questão da carga horária. Foram 10 dias de greve e, sem nenhum tipo de negociação, o prefeito cortou os dias de trabalho dos servidores, dando o seu vale alimentação, dando o seu salário. Então, foi determinado pela Justiça agora que a greve foi legal e que o município terá que arcar, aliás, restituir todos os dias da greve aos seus servidores públicos. Já estamos negociando com o prefeito e, no início do mês de setembro, esse valor será restituído, tanto o salário, tanto também no cartão de alimentação. Aqui nós temos o vereador Vicente, que é servidor público, que participou, o vereador Bosquinho, que nos acompanhou, e outros vereadores. Então, só informar a todos que a Justiça, mais uma vez, se fez valer. Senhor presidente, eu vou fazer um questionamento aqui. Eu não estou, como vice-líder do prefeito, não estou criticando o prefeito, mas nós estamos tendo uma situação complicada. Eu fiz o documento, caminhei para ele. Desde que o Zé Eustáquio assumiu a prefeitura, tem esse decreto aí de calamidade, que eu sou contra, acho um absurdo isso aí, que isso aí eu sei que é todo o país, né, Bosquinho, mas uma coisa que para a gente é complicado. E ele, em termos de não gasto, cortou as gratificações, cortou a hora extra. E com isso, o barracão está um caos. Parou. Gente, eu sou um cara que acompanha muito a zona rural aí. Muito bem lembrado, vereador. Está acontecendo o seguinte, a prefeitura, principalmente nas principais, onde passa transporte escolar, eles estão fazendo o seguinte, eles vão lá, faz um mataburro de cimento, tira aquelas restas que é a madeira velha para cobrir outros mataburros. Por quê? O cara que estava serrando, parou, cortou a gratificação, cortou as horas extras dele. O pessoal do maquinário também, nós estamos lá no problema também desse jeito. O cara ganhava as horas extras, agora parou. Então está parado, o barracão está parado com esse problema. Eu fiz documento, cobrei do Zé Eustáquio. Se não tomar uma providência, está complicado. À parte, o vereador? Com certeza. O vereador Cabatista, é porque naquelas horas extras ali, tinha muitas irregularidades ali, que você nem imagina o que estava acontecendo ali. Então está tendo realmente um cuidado ali com essas horas extras. Se você ficar sabendo o que acontecia ali, você ficava abismado o que acontecia ali. Tem gente que só saía dali para trabalhar para ganhar hora extra. Tinha gente que chegava ali, ficava ali segunda, terça e quarta à toa, quando dava no final de semana, pegava os caminhões para fazer hora extra. Vereador. Ali estava acontecendo muita coisa errada. Não. Eu concordo com você. O senhor me dá a parte? Pode. Por favor. Eu quero só deixar claro, e ninguém aqui é ingênuo, e o vereador Vicente, muito mais do que qualquer um de nós, gente, se não tiver comando, a coisa não vai. O funcionário é público, mas não é Deus. O que me incomoda, e aqui eu falo em sinal de desabafo, é que se fala serviço público, eu acho que as grandes reivindicações dos servidores públicos, elas foram atendidas nos últimos anos, pelo menos aquelas mais eminentes, com tudo aquilo que aconteceu mesmo no último governo, mas o próprio Paulinho há de reconhecer que em termos de ganhos, cartão e etc., o último governo não tem o que se dizer. Agora, o que nós vemos, e aí eu vou falar em específico, em alguns lugares da administração, é de arrepiar o cabelo da cabeça de tudo quanto é parte do corpo. Agora, dizer
que a pessoa está emburrada e não vai fazer o trabalho, e não tem um chefe, um secretário, um diretor, para falar, então, meu filho, você vai estar de licença, ou você vai ser suspenso. Então, quem que está sendo burlado? Quem está sendo, então... gente, a pessoa chega no barracão, fica o dia inteiro parado porque perdeu o abono. Ok, mas não tem chefe. Não, Braz, e não tem liderança. Gente, isso é um absurdo. O Cabo Batista, você foi feliz em tocar nesse assunto. Porque é uma questão que, eu entendo a questão do prefeito, o que o vereador Vicente fala é verdade. Mas, gente, ninguém é obrigado a ser funcionário público, não. Quem foi pego no lapso? Não, aí a pessoa chega, finge que trabalha, recebe o salário menor, mas aí não faz nada. Mas deixa eu te falar. É brincadeira o negócio. É isso aí, o pessoal que estão... Braz, eu acho que eles não estão parados. Eles estavam desviados de função. Por exemplo, o cara que mexia serrano, ele era o quê? Eu não sei a função, mas que ele era servente, não era? Pedreiro, o que ele fez? Ele voltou para a função dele, ele não está ganhando hora extra, por que ele vai ficar fazendo isso aí? Então, é uma situação complicada. Eu concordo com você, Vicente. Eu acho que se tinha gente lá que estava fazendo isso aí, eu sei que é sério, mas uma coisa que está salvando esse pessoal indo, principalmente esse pessoal que trabalha no barracão, o pessoal que trabalha no serviço pesado, é essa vale alimentação que o Pedro Lucas pagou, que continua com os obstáculos. Isso aí está salvando eles. Porque o salário deles, tudo bem, que às vezes você está falando aí que tinha coisa errada, sim, mas nós temos que ver que a população está sofrendo. Nós temos um lugar aí que está perigoso, então tem que arrumar alguém. Alguém tem que trabalhar lá. Não sei de que jeito, mas isso é função do prefeito e do secretário tomar providência. Cabo Batista, me concede uma parte? Gente, boa tarde para todos vocês. Presidente, eu assim gostaria de sugerir que nós tivéssemos um momento aí com o prefeito para a gente falar sem, fora de reunião ordinária, para a gente chegar e fazer as reclamações, prefeito, vice-prefeito, secretários. Sabe por quê, presidente? Eu tenho muita coisa para reclamar também. E eu acho que todo mundo tem. E eu acho que, assim, nós não vamos resolver ficar batendo boca. Até porque nós hoje, temos que ir no pé da raiz. Hoje a gente está sem representatividade. Entendeu? Do prefeito. Acho que ele não mandou, veio o Paulo Mota, ele se retirou e não tem nenhum assessor dele. Aí você poderia agendar uma reunião conosco, com o secretário, o prefeito, para gente... Sou presidente. Parabéns, vereador. Espera, com a palavra o vereador Cabo Batista. Não, Dandimir, eu concordo com a senhora, mas eu acho que aqui que é o lugar da gente falar as coisas. Porque às vezes muitos colegas nossos aqui não têm aquele contato do barracão no dia a dia. Nós temos. Então, eu não estou aqui criticando o prefeito, sou fã dele, mas o problema é que as coisas estão sérias. Nós estamos tendo problema. Se a gente, igual a senhora falou, se a gente não reunir com ele e com o secretário e ver uma providência para a gente tomar, está complicado, Braz. Olha, a minha sugestão, e eu não sei se alguém aqui já passou por essa triste realidade, é que dependendo do secretário que você vai lá, vereador está abaixo de 0 e muito. Dependendo do secretário que você procura, qualquer um está em conta muito maior. Então aqui, só um instantinho, eu defendo, e sempre fui muito sereno com relação à pessoa do Zé Eustáquio, sempre fui muito sereno à pessoa do Paulo Mota, tenho como amigo particular e pessoal, mas algumas pessoas em cargo de liderança, Jesus... Eles não sabem o que estão fazendo em alguns lugares ali. Principalmente, eles não entendem o que é a função do legislador, do fiscalizador e do intercessor da população. Não é pedir favor para ninguém, não. É atalhar caminho, é clarear e mostrar o que tem que ser feito. Então, né, já que alguém puxou o lacre, puxou essa tampa, eu penso que nós temos que sentar olho no olho, dona Edmir, igualzinho você está sugerindo. Senta prefeito, senta vice, senta secretário, chama os diretores que nós sabemos que está mais com a cabeça dura e vamos colocar a coisa em jogo aberto e colocar o que quiser ser colocado de uma maneira ampla e restrita e transparente, porque a marca que esse governo tenta implicar é que ele é um governo transparente. E eu acho que isso muitos aqui já sentiram na pele o que eu estou falando. Obrigado. Com a palavra o vereador Paulinho. Só para esclarecer direitinho aqui, a questão das horas dos servidores, inclusive no mandato anterior, Cabo Batista, os servidores que eram desviados de função, eles ganhavam 52 horas extras para exercer essa função. Houve uma recomendação do Ministério Público que a atual administração não pagasse essas horas extras, que elas são ilegais, que realmente não eram feitas. Então foram cortadas as horas extras
E aqueles servidores também perderam a gratificação por desvio de função. Tive conversa com o Carlito e já com o prefeito, para a gente se reunir com alguns servidores desta área, no barracão, até a gente vai agendar, convidar quem quiser participar, para que nós possamos, quem sabe, dar uma gratificação para cada um que seja o desvio de função, para que possa exercer a sua função para a nossa comunidade. Não, concordo com você. Eu acho que nós temos que agir. A coisa está séria. Porque nós somos cobrados, nós estamos sendo cobrados aí no dia a dia, e é algo que tem que ser feito. Nós já estamos quase com 6 meses de governo. Justamente. Uhum. E lembrando que não existe servidor público sem hora extra. Presidente. Com a palavra o vereador Nivaldo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. É o seguinte, abordar esse tema aí, vocês foram felizes em abordar esse tema aí. Porque, sinceramente, é brincadeira. É brincadeira o que está acontecendo aqui no barracão lá. A gente não consegue fazer nada lá, não consegue nada lá. Eu frequento muito o barracão lá, meus assessores também frequentam muito lá. A gente chega lá, mas que beleza. Te chama e já corre, já liga. Não, vai resolver hoje. Passa aqui 10 dias, mesma coisa. Então realmente está difícil. Temos que marcar mesmo, a dona Edmê falou, temos que marcar mesmo e conversar com o prefeito, que a coisa está feia. Tá certo. Com a palavra o vereador Isaías Martins. Bom, em algumas secretarias, eu vou até falar de alguns servidores, que vereador, quando chega a ligar lá, nós somos tidos como intruso. Ninguém gosta de falar com o vereador. A Secretaria de Saúde, os meus assessores não gostam de ligar na Secretaria de Saúde. Eu não sei se é porque eu sou presidente da Comissão de Saúde, mas eu tenho certeza que nos gabinetes de todos os senhores, toda hora tem alguém querendo informações sobre saúde, e nós somos pedido que preenchesse um formulário, não é isso? E mandasse para lá para nos responder. Eu tenho sempre feito isso. De um outro que eu mandei para lá, de um dos penúltimos que eu mandei para lá, eu liguei para a servidora. Aliás, meus assessores ligaram para a servidora, trataram mal meus assessores liguei para poder perguntar, não, falou isso, eu liguei de volta para a secretaria. Falei com a servidora. Ela foi de um tupete, de uma petulância para falar comigo, que aí eu respondi à altura também. Aí só que dali a pouquinho eu falei com ela assim, vocês deveriam nos agradecer, porque ao invés da Secretaria de Saúde ficar lotada, fica os nossos gabinetes. Então vocês deveriam achar bom. Porque se eles forem para aí, o que vocês vão fazer? Ela me respondeu assim, a gente manda sentar, esperar e quando der, nós respondemos. Olha o absurdo. E aí, eu falei para ela, agora eu entendo por que então que vocês recebem tanto xingamento aí, porque vocês não sabem lidar com o povo. Reclamei da servidora para o secretário, até falei, não toca no meu nome não, para que não fique uma coisa desagradável, eu ligo muito, tá? A mãe da menina, a qual eu mandei o formulário, o hospital entrou em contato com ela e falou, sua cirurgia está pronta, pode vir ir na secretaria pegar a papelada, vai fazer a cirurgia. Ela foi lá, essa mesma servidora atendeu a mãe, falou para ela, olha, a sua cirurgia da sua filha foi cancelada, porque você foi procurar vereador. Vereador não faz cirurgia, não. Olha para ver o absurdo. Isaías. Vereador não faz cirurgia, não. Concede só uma parte nesse tema. Acho até legal que justo hoje vocês resolveram arregaçar as mangas, né? Nós passamos por isso recentemente com a secretária de Educação, quando foi abordado o tema do CEMEI, que nos pode falar creche mais, quando ela foi, na verdade, corrigir as mães que procuraram os nossos gabinetes. E foi aí que na hora que eu, com a palavra, falei que nós somos, e realmente a população tem que vir direto na gente. Nós passamos pelo mesmo problema que você passou. Olha que absurdo. Aí eu fui no secretário, falei com o secretário e falei, agora eu quero que fale meu nome. E fiz uma nota de repúdio, assinei, pedindo que providências sejam tomadas quanto a essa servidora, que como o vereador Braz Paulo falou, ninguém foi pego no laço, se não quer, dê licença para outra pessoa trabalhar, que ela aprenda a tratar o ser humano, o paciente que ali procura, e que ela seja afastada do lugar que ela está até ela aprender a tratar o outro povo. E que me dê uma resposta daquilo que a Secretaria de Saúde tomou em relação à servidora. Então, quer dizer, nós não estamos podendo ligar nas secretarias, não. Deus que me livre, velho. Entendendo? E olha que vocês me conhecem, vocês sabem o tanto que eu sou educado. Eu já ligo primeiro rindo. Primeiro eu dou uma gaitada daquelas boas, para depois eu pedir a informação. Você está entendendo? Mas não está adiantando soltar aquela risada, não. Só que aí tem aquela história bem, quando eu desço do salto, vocês já viram. É difícil me segurar. Tá certo. Com a palavra o vereador Mauri, da JL.
Já passo cá, Batista. Voltando às palavras aí do vereador Isaías, a parte de saúde também, eu estou com um requerimento que eu nem passei, porque é tanta coisa. O médico do nosso SAMU, em vez de estar salvando vida, esse trem está em oficina dando manutenção em ambulância. Então, estão com 2 funcionários lá, são 4 ajudantes. 2 de licença, uma não pode contar, os outros 2 estão com 18 horas ao dia de trabalho, super, como se diz, com horário super carregado, 18 horas ao dia de trabalho, hora extra. E o médico, em vez, como se diz, de estar aí salvando vida na rua, está lá dando manutenção, revisão em ambulância estragada. Palavra o vereador Cabo Batista. Senhor presidente, é o seguinte, eu quero salientar aqui, quanto ao barracão, eu não estou aqui criticando nenhum funcionário lá do barracão. Tem excelentes profissionais lá, todos. Eu não tenho problema no barracão, não. O problema, nós estamos correndo atrás aqui, é de qualidade de vida para eles. Porque, igual o menino falou aqui, é lei, pediu para cortar as horas, sim. Mas algo tem que ser tomado providência, porque parou e a população está sendo prejudicada, entendeu? Barracão, nós temos pessoas lá que, se eu for para citar nomes aqui, pessoas que destacam. Mas algo tem que ser tomado porque então, parou certo serviço lá. Concedida a palavra, presidente, vereadora. Não, é só aquilo que eu quero insistir. É entendido. Porque eu estou querendo dizer, as pessoas estão lá na minha terra, lá, arrumando as estradas no Campo Alegre. Ontem eu estive lá para ver como é que estava o andamento das obras. Não foi ninguém trabalhar, o patrulheiro não foi. Hoje eu não pude ir porque eu estava aqui, meu marido foi de manhã, não teve trabalho. Então, o patrulheiro disse que ganha R$900. R$900, ele está infeliz, né? Hoje, Lázaro, eu estive vendo você no Gui. O Gui dizia, no final do programa, que é um absurdo você, como vereador, falar que uma lei não está sendo cumprida, se você é o fiscal dessas leis. Então, o que eu estou querendo dizer, Lázaro, não é que nós, vereadores, nós devemos reunir, sabe, ir no pé da rama. Não adianta a gente ficar aqui gastando saliva e pelejando, a coisa não vai fluir, gente. Nós temos que ir lá no prefeito, né? Vamos fazer isso, marca essa reunião. Vamos sim, com certeza. Sabe? Com a palavra, vereador Tião Mariano. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Eu sou o que menos gosto de falar aqui, mas eu não aguento sem falar. Quando o colega vereador Isaías disse lá da Secretaria de Saúde, que a respeito das informações de lá, eu acho um absurdo. Eu tenho vou fazer 31 anos de saúde pública do Estado, mas a gente está sempre ligado com o município. Eu nunca vi uma situação daquela ali na Secretaria de Saúde. Você tem que preencher uma escritura, me parece agora, nem sei que documento que é aquele, e você manda para lá. Você entendeu? Aí eles não respondem. E quando responde é muito vago. Aí você liga cobrando, eles xingam você, briga com você. Ele acabou de falar aqui, eu tenho uma colega minha aí, a menina que trabalha comigo, foi até denunciada. Porque ligou lá querendo saber de um procedimento que tinha que ser feito. Então, olha, e não adianta, a vereadora Edmê está falando, não adianta a gente ficar aqui falando e brigando aqui um com o outro, porque lá não resolve. Lá não resolve. Então, o chefe de lá, se não regaçar as mangas e resolver chamar a atenção daqueles funcionários dele, para poder pelo menos saber tratar o pessoal, porque se chega um paciente lá, ninguém vai lá para o bonito. O paciente chega lá, é para saber o que ele está sofrendo, o que ele tem que fazer, o procedimento. Uma parte, senhor Mariano, só um pouquinho. Pois não. O secretário de saúde, ele está muito assoberbado, ele tem muito emprego, não tem jeito. Como é que você toca uma secretaria de saúde que é pesadíssima, com tantos cargos fora de lá? Não, o problema dele... Ele é professor, ele é coordenador. O problema dele é lá na Uniplan, o problema dele é lá. Mas o negócio é o seguinte, então a pessoa vai lá procurar o procedimento dele, e ninguém vai lá por bonito, sai de lá maltratado, sai muito mais doente do que ele chegou, meu Deus do céu. Isso não é assim que trata o povo. Se o povo for bem tratado, às vezes eles até saram sem ir no médico, você entendeu?
Então era isso que eu queria questionar e dizer para vocês. Eu não gosto de ficar falando não, mas quando eles começaram a falar em Secretaria de Saúde, eu conheço aquilo ali há 30 anos. Cada dia que passa está pior. É uma vergonha. Obrigado. Mas está certo, correto. Como o Edmir falou, muito não se adianta, mas aqui é o lugar certo e é aqui que a gente tem que colocar e se expressar. Para a gente finalizar a fase de comunicações, com a palavra o vereador Lázaro Borges. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal plenário. Eu fico satisfeito, dona Edmir, quando um repórter ou a imprensa fala dessa forma, porque a gente está provocando. Porque se ficar no anonimato, ou seja, o Parque da Esperança, desde 1993, quando ele assinou o primeiro termo de compromisso, ele já poderia estar recebendo o sepultamento de pessoas carentes. Várias pessoas carentes que eu conheço, que bateram na porta lá, foram mandados para fora, imediato. E fico feliz ao mesmo tempo, porque nós agora provocamos essa discussão, a mídia está falando, e lá nós descobrimos que já venceu o contrato, era para 20 anos, venceu o contrato, ainda não foi renovado, e nós temos a lei 5.213, artigo 9º, parágrafo 2º, que fala que 10% para indigentes. Perguntei, fiz a PAMES, um requerimento, perguntei quantas pessoas que foram sepultadas durante esses mais de 20 anos. Nenhuma pessoa carente. Por isso que eu propus a emenda na lei, passando para 7% para as pessoas carentes, 3% para as pessoas indigentes. Procurei também o secretário de Ação Social para saber quantas pessoas que tinha cadastrado. São 26 pessoas cadastradas como pessoas indigentes que moram na rua, entre aspas, assim. Então, fico feliz, isso para mim não me abala, vai me promover mais ainda a minha questão de provocar esse assunto, que teremos aqui, ontem tivemos uma reunião com o diretor do cemitério Santa Cruz, o Murilo, na qual nós até deixamos gravado aqui, pedimos para que fosse gravado, e relatou tudo o que eu queria que relatasse, porque está um descaso naquele Santa Cruz imenso. Uma vala, dona Edmir, para colocar partes do corpo humano que é amputados. Isso é uma vergonha para Patos de Minas. Eu concordo com você, Lázaro, te parabenizo. Eu não foi desmerecer o seu trabalho, eu quis mostrar que as pessoas não entendem as nossas ações, né? Então, por isso é que eu estou dizendo, vamos no pé da rama, né? Eu gostaria que a senhora me ajudasse nessa empreitada, viu, dona Edmir? Que eu vi as indicações da senhora, a senhora vem muitos anos lutando para que pudesse ser construído um novo cemitério municipal, mas não precisa. Só os 10%, os 7% ali, já basta lá no Parque da Esperança. Tudo bem, finalizando então, é isso aí, gente. Juntos somos mais fortes, né, Lázaro? Senhor presidente. É isso? Sim, Valtinho, pois não. Eu quero manifestar uma situação que está acontecendo aqui na cidade, o seguinte. Há um tempo atrás, nós recebemos algumas reclamações no gabinete. O seguinte, a Pássaro Branco não está prestando um serviço a todos os bairros aqui na cidade. Inclusive naquele bairro ali abaixo, onde você mora, antes de construir o Moradas, o ônibus da Pássaro Branco entrava no bairro. Depois que fez o Moradas, o ônibus passa direto. Se você vai entrar lá no Limoeiro, você tem que ir lá no Moradas, para depois retornar e entrar lá. A gente sugeriu à prefeitura que, para fazer uma rotatória, porque eles alegaram dificuldade de entrar à esquerda. Aí nós sugerimos à prefeitura que se construísse uma rotatória, ou então, para melhorar um pouco a situação, colocar um sinaleiro lá. Não deram resposta, falou que não tinha condição, e retornamos novamente. Inclusive o bairro Laranjeiras está com o mesmo problema, os ônibus não passam lá no 1, nem no 2 e nem no Copacabana, está um descaso total. O fórum acabou de ser inaugurado, no mesmo dia, o ônibus da Pássaro Branco estava passando na porta lá. Entendeu? Então, eu acho que é um descaso, e eu fiz um ofício me pedindo para Pássaro Branco
informar algumas situações. Tem uma situação também grave também dos idosos, que os idosos, quando entram no ônibus com o cartão, ele entra e é passado para trás. Ele é autorizado a passar para trás. Aquele que não tem o cartão, ele é obrigado a ficar na frente do ônibus. E é um perigo danado, entendeu? Então, até o que nós sugerimos a Pássaro Branco? Que ela destina-se um cartão para o motorista, para quando esse idoso que entrar no ônibus e não puder passar para a parte de trás do ônibus, o motorista libere para ele. Oficializei a Pássaro Branco novamente, vou aguardar a resposta deles e, se vier igual à última resposta, eu vou trazer para todos os companheiros vereadores para ver o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Na quarta-feira, porque assim, as pessoas procuram vários de nós com os mesmos assuntos. Aí nós marcamos uma reunião na quarta-feira, ainda não tenho detalhe do horário, acho que é mais para noitinha, na boca da noite, 5, 5h30, com o presidente da Pássaro Branco, pelo menos a princípio seria ele, não sei se o vereador Nivaldo já está informado dessa questão, da CUTMA, enfim. O fato é que os vereadores que tiverem interesse, eu acho que o senhor seria fundamental estar conosco, para que a gente falasse não só da questão do Laranjeiras, que uma parcela da população me procurou, mas para que a gente colocasse de uma forma mais ampla. Porque eu penso o seguinte, passado o susto inicial desse início de ano, crise, etc., agora que aparentemente o município vai entrando nos trilhos, nós temos que assumir a nossa postura não só de legislador, mas também de interventores, no sentido positivo, da população junto ao município. A gente deu essa calmaria para o prefeito, para o vice-prefeito, para eles se organizarem, perceberem, mas agora nós já percebemos que algumas coisas nós precisamos, de fato, conversar. Então vamos conversar com o Castanheira, seria importantíssimo que o senhor estivesse junto conosco. Obrigado. Sobre o mesmo tema, né? É o seguinte, mesmo tema. Sim. Ô Valtinho, eu vou te falar, é o seguinte, você fala em fórum, desde que inaugurou o fórum, a Pássaro Branco tomou a decisão por conta própria. A prefeitura não expediu a ordem de serviço, isso aí, nós questionamos isso aí, tirou a linha do Morado do Sol e parte lá do Jardim Esperança. O vereador Nivaldo, nós reunimos com o prefeito, levamos várias pessoas lá do bairro Morado do Sol, do Colina e do Jardim Esperança, um abaixo-assinado muito grande, e o pessoal questionando por que retirou o ônibus. Aí questionou, eles alegaram que, para atender o fórum, eles fizeram essa mudança. Nós procuramos lá a prefeitura, reunimos com o prefeito, não reunimos com o pessoal da Passo Branco, mas o proprietário da Passo Branco mandou uma proposta para o prefeito lá, que se asfaltasse aquela parte de baixo da fábrica, lá no Morado do Sol, ele voltaria o ônibus na avenida, lá no Morado do Sol, voltando por baixo da indústria lá. Aí o prefeito questionou que não tem condição de asfaltar lá agora, o que ele fez? Ele voltou à linha do Morado do Sol, 3 horários. O Nivaldo pode confirmar, 6h20, acho que é 11 e 17 horas. Um absurdo. Então, é isso aí. Então, está questionando isso aí, nós temos que conversar também, porque são decisões que estão tomando, a Deus dará. Certinho. Então, bom, as comissões tudo trabalhando, cada um com seus desafios, vão para a comissão da CLJR, né? Proposições sem discussão, solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a devolução dos projetos analisados na reunião do dia 3 de julho para discussão e votação. Pela ordem, senhor presidente. Palavra, vereador Isaías. Devolvo o projeto de lei 4586 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei de número 7.368, de 16 de agosto de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2017. E o projeto de lei 4588 de 2017, que é de autoria do vereador Braz Paulo de Oliveira, que denomina Altino Batista da Fonseca, atual Rua Alair Ferreira da Cunha, localizada no Distrito Industrial 3, ambos com parecer favorável. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Dalva. Devolver o projeto de lei 4589 de 2017, de autoria de Braz Paulo de Oliveira Júnior. O assunto denomina Alair Ferreira da Cunha, atual Rua 2, localizada no bairro Residencial Sorriso.
Otaviano. Senhor presidente, eu quero devolver. Eu até gostaria de consultar os companheiros aqui o seguinte, Bosco. De última hora que entrou um projeto, de número 4591, ele está alterando a redação do artigo 1º da Lei 2.908, de 12 de dezembro de 91, que denomina Avenida Doutor Ivan Clementino Santana, localizado no bairro Lagoa Grande. A única coisa que está mudando, o artigo 1º fica assim, fica denominada Doutor Ivan Clementino Santana, atual Avenida da Lagoa, ou Avenida Contorno da Lagoa e trecho da Rua Amazonas, localizadas nas quadras 42, 46 e 47, setor 16, entre as ruas Barão do Rio Branco, Ouro Preto e Bairro Lagoa Grande. Esse projeto só mesmo para se acertar. A prefeitura, a relatoria dela está com a vereadora Dalva Mota. Então, gostaria que ele fosse para ser votado nessa tarde, porque a prefeitura também já vai legalizando. Isso é só redação, né? Hã? Esse é só corrigindo a redação. Está mudando porque é o seguinte, isso é questão de... Só para explicar aqui para os demais vereadores. Agora, senhor presidente, o projeto de lei 4587 do Executivo Municipal dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2018 e outras providências. Esse projeto, eu gostaria que ele fosse votado em primeiro turno e que ele fosse para a comissão também de mérito para que ela avaliasse. Na constitucionalidade, ele é tranquilo. Agora, depois, a comissão de mérito é que vai fazer emendas e quem quiser fazer emenda depois se faz na comissão de mérito. Correto. Quem é o presidente de finanças? Para comunicar a todos, depois vai receber o e-mail, vai enviar o e-mail para todos. Segunda-feira, às 2 horas, já vai ter uma reunião para discutir a LDO. Só reunião para poder. Prosseguindo, portanto, então, votação dos projetos em primeiro e único turno com base nos pareceres da CLJR. Em discussão, o projeto de lei... Projeto de Lei 4588/2017, autoria do Brás, que denomina Altino Batista da Fonseca, atual Rua Alair Ferreira da Cunha, localizada no Distrito Industrial 3. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. 13. Por 13 votos. Em votação, o projeto de lei 4589/2017, autoria também do vereador Brás, que denomina Alair Ferreira da Cunha, atual Rua 2, localizada no bairro Residencial Sorriso. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 13 votos. Em votação, o projeto de lei 4591/2017, autoria do vereador Otaviano Marques de Amorim, que altera a redação do artigo 1º da Lei número 2.908, de 12 de dezembro de 91, que denomina Avenida Doutor Ivan Clementino Santana, localizada no bairro Lagoa Grande. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por 13 votos. Sim. 14, só corrigindo então, 14 votos, é isso? 14 votos. Alguém pediu a palavra? Você tem mais algum projeto ainda para votar? Tem. Por favor. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei 4586/2017, autoria do Executivo, que altera a lei número 7.368, 16 de agosto de 2016, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração de execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2017. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Em discussão, o projeto de lei 4587/2017, autoria do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, 14 votos. É isso? Corrigindo, 14?
Encaminhe os projetos de lei aprovados em único turno. Senhor presidente. Pois não, com a palavra, vereador Otaviano. Enquanto nós estamos em votação, eu gostaria de fazer um requerimento de viva voz, de que nós mandássemos fazer uma moção de aplauso para a Escola Marcolino de Barros. Hoje ela está completando 100 anos. Então, eu gostaria de estar fazendo requerimento, já aviso para que a gente passar uma moção de aplauso à Escola Marcolino de Barros. A gente colocar em votação na fase de moção, e depois o senhor encaminha para a secretaria o release completo. Encaminha os projetos de lei aprovados em único turno à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação. Que sejam votados com a mesma redação. Em discussão, os projetos de lei analisados com base no parecer de redação. Em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. 14 votos aprovados. Encaminhe os projetos de lei 4586, 4587/17 à Comissão de Finanças, Orçamentos e Tributos para emissão de pareceres de mérito para a próxima reunião marcada para o dia 20 de julho. Discussão e votação de indicações e moções. Em discussão, as indicações número 559 a 618/17 pautadas. Senhor presidente, tem uma indicação aí, a 604, da nossa amiga Dalva Mota, daquele encontro nosso no Major Porto. Pedi ela aí para colocar o nome da gente que participou da reunião com ela lá. Já foi feito, vocês já até assinaram, não? Correto. Muito bem. Muito obrigado. Outra coisa aqui, é só um questionamento. Essa indicação do nosso amigo Lázaro Borgi, não estou... 6567. Não, o que você está pedindo ao prefeito aqui, que adotar medida necessária para a realização de parcerias com as empresas para a adoção de praças. Isso aqui já foi aprovado a lei, já existe. Então, tudo bem que você está nomeando algumas praças aqui, a diferença é que você está nomeando as praças. Mas isso aqui é chover no molhado, porque já existe, então... Tem até o programa que foi lançado. Com a palavra o vereador Lázaro Borges. Com todo respeito, meu amigo. Sim, senhor. Carlito era da outra gestão. Cabo Batista. Lembrei dele, uma pessoa muito boa, Carlito, gosto muito dele. Mas tem que chover no molhado mesmo para que a praça fique molhadinha, a grama fica verde, as flores, né? Então, permaneça com ela. Tá? Pela ordem. Com a palavra a vereadora Dalva Mota. Essa indicação do vereador já foi lançado, acho que semana passada, há uns 15 dias, o programa Patos Verdes, com todas as pessoas que estavam lá, adotando as praças e tudo. Quer dizer que correto. Isso já está consumado. Né? Não, inclusive, isso foi mesmo, e eu acho assim, eu convido os seus vereadores para a gente não votar na indicação, porque realmente já existe a adoção das praças. Esse projeto é do Chico com autoria minha com ele. Mas aqui estou falando em outras praças que não foram adotadas. Por exemplo, o 15º Batalhão pode adotar... Um momento, por favor, a palavra... por favor, a palavra está com a vereadora Dalva Mota. Pela ordem. Palavra Dalva Mota. Espera aí, Braz, deixa eu acabar de terminar a minha fala aqui. E eu gostaria de falar sobre a indicação da vereadora de 6593. Na última plenária, o senhor presidente falou que era para nós fazermos essa indicação na discussão do cemitério municipal, que era para fazer essa indicação no nome do Legislativo. Será que você se importaria? É um prazer, vereadora. Muito obrigada. Muito obrigada, vereador. Mais alguém com a palavra? Vamos para a votação, então, das indicações. Lembrando, vereador, com a palavra, vereador Braz. Não, é pela ordem, pelo seguinte, eu queria solicitar, o vereador Isaías é o presidente da Comissão de Saúde, e eu realmente não sabia, hoje foi um dia muito intenso, e eu fui aqui surpreendido com a questão que está dizendo que o Hospital São Lucas, ele mudou, né, a direção. Eu não